Bom dia, bom dia, bom dia! Bora começar mais uma Pílulas da Espiritualidade? Prosperidade à luz da Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre o tema O Segredo da Provisão Infinita. Vamos lá? Bom dia, meninas! Bom dia, Kelly! Bom dia, Tatiane! Vamos fechar os olhos. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, quero agradecer a Tua presença nesse dia de hoje. Quero agradecer a presença dos mentores de luz, da equipe espiritual. Quero agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso trabalho, pela nossa família. Quero pedir para que neste dia o Senhor nos direcione com a palavra que nós necessitamos receber. Que cada pessoa, cada mulher que passar por essa live, que ela possa receber a palavra específica que ela necessita. Que ela possa ser tocada no fundo do seu coração. Obrigada por tudo. Vamos iniciar agora. Amém. Bom dia, Elza. Gente, hoje eu trouxe aqui... Hoje nós vamos falar sobre o segredo da provisão infinita. E para começar, eu trouxe o livro de Provérbios, tá? Capítulo 3, versículo 9 e 10. Aqui ele diz... Honre o Senhor com tudo que você possui e com a melhor parte de tudo que você produzir. Então seus celeiros se encherão de cereais e seus barris transbordarão de vinho. Ou seja, ele diz aqui que quando você honra ele, quando você honra os dele, né? Jesus sempre foi em defesa dos pobres e necessitados. Quando você honra ele, os seus celeiros ficarão cheios. A sua mesa ficará farta. Vamos continuar, que aqui tem muita palavra que traz ensinamento e complementa isso que nós vamos falar sobre hoje. Aí em Malaquias... No livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10 diz: Tragam todos os dízimos ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês. Derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Olha só o que Deus diz aqui. Quando você ajuda a casa dele é quem? Ele está ajudando os pobres e necessitados. Quando você ajuda a casa dele, ele vai derramar tantas bênçãos que não haverá espaço para você guardar. Então, ou seja, ele promete abundância para quem é fiel nos recursos. Aqui a gente precisa entender que Deus, ele te entrega tudo. Ele que te dá tudo, né? Ele te dá toda a provisão. E o que ele pede? Que parte do que você recebe, que você possa ajudar aqueles que necessitam, né? Ou seja, ele não te pede nada demais, ele está te entregando tudo, tudo. Ele só quer que você ajude também outras pessoas. E aí aqui vem 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 a 8. Diz o seguinte: Lembre-se, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Então aqui ele fala de plantar, mas ele quer dizer também, quem dá pouco, recebe pouco. Quem dá muito, recebe muito. E aqui ele diz que cada um deve decidir no seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. É aquele que é generoso de verdade. Aquela pessoa que dá com alegria, que tem prazer em servir, prazer em ajudar o outro. Deus é capaz de lhes conceder toda a graça em abundância, para que sempre, tendo tudo de que precisam, vocês transbordem em boas obras. O que ele diz aqui? Que é o princípio da semeadura, né? Aquilo que você entrega em boas obras, ele vai te retribuir em abundância, porque você está fazendo boas obras para ele aqui na terra. Você está dando continuidade às obras que ele fazia aqui na terra. Ou seja, você é um reflexo dele, por isso que você é a imagem e semelhança dele. Continuando aqui em Coríntios, tem o versículo 9 também que diz o seguinte, 9 a 10, diz o seguinte: Como dizem as escrituras, repartiu generosamente com os pobres,
Sua justiça permanecerá para sempre. Ou seja, aquele que compartilha aquilo que tem com os necessitados. E aqui a gente fala necessitados em todos os sentidos, tá? A gente não fala só necessitados de alimento, de dinheiro, não. A gente fala pessoas que estão necessitadas. Ou seja, que precisa, às vezes, de uma oração, precisa de ser ouvida, precisa de uma conversa amiga, tá? Então, quando você, aqui ele diz, quando você reparte, quando você compartilha, a sua justiça permanecerá para sempre. Versículo 10 diz o seguinte: pois é Deus quem supre a semente para o que semeia, e depois o pão para o alimento. Da mesma forma, ele providenciará e multiplicará a sua semente, e produzirá uma grande colheita de justiça. O que ele fala aqui? Que nós falamos agorinha. Olha, é Deus que dá tudo. Ele te dá a semente, ou seja, ele te dá o dom para você plantar, ele te dá a sua habilidade para você fazer, e ele também te dá o alimento, ou seja, ele te dá o resultado disso. Ele te dá a colheita dessa semente. E aí o que ele diz? Dessa forma ele providenciará e multiplicará a sua semente se você produzir uma grande colheita. Ou seja, ele vai providenciar, na verdade, ele vai multiplicar a sua semente para que você tenha uma grande colheita. Por quê? Porque as suas sementes estão sendo maravilhosas. Você está plantando maravilhosamente bem. Ou seja, você está plantando para o bem, para ajudar outras pessoas, né? Vamos ver aqui que tem mais umas palavras que complementam e eu falo que isso aqui é lindo. Ele foi tão perfeito em tudo que ele disse, né? E depois ele traz em Lucas o seguinte, Lucas 6:38. Capítulo 6, versículo 38. Deem e lhes será dado. Uma boa medida apertada, sacudida e transbordante será derramada sobre vocês. Pois a medida que vocês usarem também será usada para a medida de vocês. Aqui, gente, ele fala o tempo todo do quanto você dá. Ou seja, quando você dá de bom coração, você vai receber em dobro. Você vai multiplicar aquilo na sua vida. Por isso que a gente fala, quando você abençoa o outro, não só em palavras, como também em atitudes, você recebe em dobro. Aquilo que você dá, aquilo que você abençoa, você recebe multiplicado e transborda na sua vida. Por quê? Porque você está fazendo ações conforme os ensinamentos de Deus. Né? Você está fazendo as boas obras, ou seja, você está dando continuidade ao legado dele aqui na Terra. Ele te dá tudo e em troca, ele pede que você, de bom coração, ou seja, ele quer testar o filho dele também, que você, de bom coração, faça para os outros também. Ou seja, você não pode ser avarento, ou seja, eu recebo tudo dele, que você ganha tudo dele, eu recebo tudo dele e eu quero guardar para mim. Eu quero guardar porque vai que me falta. Então eu vou guardar e eu vou ficar com tudo. E ele diz que não. Ele diz que não, que você tem que ajudar outras pessoas para que isso possa se multiplicar na sua vida, senão cada vez vai ficar mais escasso. Ou seja, senão cada vez ele retira mais, porque você não está sabendo administrar os dons e os bens que ele está te dando. Olha que maravilhoso. E tem uma parte que eu acho muito interessante, que ele fala em Coríntios, inclusive, que ele fala assim, que a gente fala sobre a questão de, e quem não dá, o que acontece, né? Aqui ele diz, na verdade, Coríntios não, Malaquias. No livro de Malaquias, capítulo 3, versículos 8 e 9, ele diz o seguinte: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. O que ele quer dizer aqui? Não é só quem rouba mesmo, ou seja, quem pega o dinheiro, ou seja, o dízimo, as ofertas, não. É aquele que deixa de dar também. Porque aquele que deixa de dar, ele está roubando a Deus. Porque tudo que é seu, é Deus que deu. E aí ele está dizendo que se você não dá aquela parte que você prometeu para ele, que ele está te ensinando, você também está roubando ele. Porque você não está ajudando, não está seguindo as obras dele, não está ajudando outras pessoas. E as pessoas que não ajudam, as pessoas que estão roubando a Deus, o que acontece? Eles serão amaldiçoados. O que é amaldiçoados aqui? A sua vida vai ficar travada, suas finanças vão ficar travadas, sua vida vai ficar cada vez mais escassa em todos os sentidos. Você vai ter dificuldade de prosperar. Entende? Olha que palavra sábia. Ou seja, ele dá todo o caminho do que você deve fazer. Então você escolhe, você tem o livre-arbítrio para decidir se você quer seguir isso ou não. Mas toda ação tem uma reação, toda ação tem uma recompensa, né?
seja ela positiva ou não. Por quê? Porque isso aqui não vem como uma punição, vem como um aprendizado, como uma lição, ok? Gente, e para a prática de hoje, antes da gente ir para as cartas, para a prática de hoje, o que eu quero que vocês façam? Hoje eu quero que vocês façam uma ação de ajudar o outro, de doar para o outro. Aquilo que a gente doa, a gente recebe em dobro. Então, doar pode ser o seu tempo. Ah, Evelina, eu não tenho dinheiro agora, estou desempregada. Pode ser o seu tempo de ouvir alguém, o seu tempo de ajudar alguém que às vezes não conseguiria fazer uma tarefa, um trabalho voluntário. Então, assim, doe alguma coisa. Doe um objeto que você tem e não está usando, mas está em excelente condição. Doe um dinheiro, por exemplo, para alguém que você sabe que necessita e que vai fazer bom uso dele. Então, hoje você precisa fazer uma doação e doe de bom coração para que você receba em dobro, ok? Vamos para a palavra, para mensagem de hoje, para a carta de hoje? Oráculo, qual que é a mensagem que você quer passar para as mulheres que estão assistindo a live de hoje? Estão assistindo essa live em qualquer momento. Qual é a mensagem que essas mulheres precisam ouvir nesse momento? Aqui ele traz uma afirmação. A afirmação é assim: tudo que eu sinto, penso e falo está conectado com o divino Criador. Veja bem, tudo que eu sinto, penso e falo está conectado com o Criador. Sai de mim apenas amor e luz. Nós estamos falando de boas obras, né? Então agora, tudo que você pensar, tudo que você sentir, você vai pensar, falar, sentir e fazer algo de acordo com o Criador. Ou seja, uma boa ação. Você vai falar uma boa palavra para alguém que precisa ouvir nesse momento, ok? Inclusive, compartilhe essa live com quem precisa ouvir essa palavra hoje. E hoje a prática é fazer uma boa ação, conectada com o Criador. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos para a gente encerrar. Feche os olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Pai de infinitas bênçãos, infinita provisão e prosperidade. Quero agradecer pela palavra de hoje. Quero agradecer pelo direcionamento, por nos guiar para uma vida de prosperidade, uma vida de abundância, uma vida de fartura. E que neste dia de hoje, Senhor, dê sabedoria para todas essas mulheres, para que elas tenham uma ação alinhada com o teu propósito, Senhor. Que elas possam ajudar alguém, possam doar algo, que elas possam contribuir com a vida de alguém e compartilhar o que elas têm com os outros. Com os nossos irmãos, todos somos um. E para isso, Senhor, peço que o Senhor nos dê provisão infinita e prosperidade na vida de todas. Obrigada por tudo. Amém. Meninas, obrigada pela presença. Elisa, Rayane, Rebeca, Bela. Até segunda-feira. Segunda-feira é o nosso Clube do Livro. Não esquece de compartilhar essa live com quem precisa, tá bom? Bom fim de semana e um beijo para todas.